A paz do Senhor, meus queridos, aqui Pastor Elcio, chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje eu quero te convidar para estudarmos a lição 5 com o seguinte tema: o avivamento na vida da igreja. Texto áureo: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, verso 4. Verdade prática: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 ao 13. A ordem de Cristo para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, esperando a promessa do Espírito, exemplifica bem o ensino de hoje sobre a necessidade de avivamento na vida da igreja. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. O Antigo Testamento foi essencialmente a dispensação do Pai, ou seja, Deus sobre todos. Na inauguração da nova aliança temos a dispensação do Filho, que é Deus conosco. E na inauguração da igreja temos a dispensação do Espírito Santo, que é Deus em nós. Portanto, é de se esperar que a igreja, como habitação do Espírito Santo, cumpra o seu papel com grande dinamismo e fervor espiritual. Ponto de número 1, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo, o chamado abrangente de Jesus. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. O chamado de Jesus começa com o arrependimento. Essa é a porta de entrada a todas as bênçãos do Evangelho. A seguir vem a fé. É necessário crer na eficácia e suficiência do sacrifício expiatório de Cristo. Somente o sangue pode abrir o caminho de relacionamento e comunhão entre o homem e Deus. O próximo passo diz respeito ao discipulado, ocasião em que Jesus nos chama para seguir os seus passos. A própria palavra discípulo quer dizer aquele que segue, aluno, aprendiz. Todos os cristãos precisam aprender o significado do discipulado permanente para uma vida cheia do Espírito Santo. E finalmente é necessário que o crente deseje viver uma vida separada do pecado e consagrada a Deus. Este é o significado da palavra santificação. Em resumo, o arrependimento, a fé, o discipulado permanente e a santificação são os fatos que geralmente antecedem a experiência do batismo no Espírito Santo. A promessa é para todos os salvos. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2, 38 e 39. A chamada para a salvação é a preparação essencial para o batismo no Espírito Santo. Sem a purificação pelo sangue, somos vasos impuros e inadequados para conter os rios de água viva. Antes do derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, o Senhor disse a Pedro: não faças tu comum ao que Deus purificou. Atos 10, 15. Ou seja, a casa de Cornélio seria primeiramente aceita e purificada pela fé no sacrifício de Cristo e a seguir seria batizada no Espírito Santo. Este evento combina com o ensino de Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17, que diz: e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Senhor Jesus multiplicou os pães e peixes para alimentar indiscriminadamente uma grande multidão, mas enviou o seu Espírito inicialmente apenas aos quase 120 que permaneciam no cenáculo. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, culturas e locais. O engano dos cessacionistas. Embora algumas igrejas neguem a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, afirmando que tais experiências foram apenas para os dias apostólicos, sabemos pela Bíblia que o pecado, a natureza humana decaída, o mundo e o diabo não mudaram,
porque Deus haveria de mudar? Se a nossa batalha espiritual continua sendo a mesma, então os recursos espirituais também são os mesmos. Certos segmentos religiosos também confundem a experiência da salvação com o batismo no Espírito Santo, esquecendo-se que primeiramente os apóstolos foram salvos e somente depois foram batizados no Espírito Santo. A diferença é que a salvação provê a vestimenta da justiça de Cristo, Isaías 61:10, enquanto o batismo no Espírito Santo provê o revestimento de poder, Lucas 24:49. A primeira experiência prepara o homem para o céu, a segunda experiência habilita o salvo para o serviço do reino na terra. Como crentes pentecostais, cremos que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta e subsequente à salvação e que acompanhará a igreja até o seu encontro com o Senhor. Ponto de número 2. O dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia do Pentecostes, embora saibamos que a sua existência antecede ao dia de Pentecostes. Por exemplo, a missão dos 12 do capítulo 10 de Mateus foi uma autêntica manifestação da igreja em sua forma embrionária, conforme lemos. Jesus disse: indo pregai dizendo, e é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, de 7 a 8. Aí está a igreja embrionária, em plena atividade, exercendo o poder e a graça de Deus na libertação e na pregação do Evangelho. Ainda assim, nós sabemos que algo especial aconteceu no dia de Pentecostes. Naquele dia, iniciou-se a era do Espírito e foi inaugurada a igreja do Novo Testamento, uma igreja para o mundo inteiro. Assim como o ministério público de Jesus foi inaugurado com o seu batismo, o ministério público da igreja teve início com a descida do Espírito Santo. Os fracos, confusos e amedrontados discípulos se tornaram poderosos e destemidos pregadores. Foram dotados da capacitação espiritual necessária para o desempenho da obra evangelizadora do mundo. Os milagres operados pelos primitivos cristãos à vista das multidões constituíam as credenciais divinas que autenticavam a mensagem do Cristo ressurreto. Enquanto houver necessidade da pregação do Evangelho, haverá batismos com o Espírito Santo, pois é por meio dele que somos capacitados a testemunhar de Jesus. Nada pode substituir essa experiência na vida do cristão. Subestimar o seu valor é perder um dos mais ricos privilégios espirituais. Somente os crentes revestidos de poder compreendem a profundidade do amor de Deus. Somente os crentes ungidos com o Espírito Santo têm o discernimento necessário para o desempenho da obra da evangelização. A igreja, depois do Pentecostes, quando os discípulos entraram no cenáculo, estavam todos com medo. Quando de lá saíram, estavam determinados e dispostos a anunciar a salvação de Cristo até os confins da terra. Foi esta maravilhosa experiência que transformou Pedro, um homem vacilante, num poderoso apóstolo, capaz de testemunhar de Cristo ousadamente perante as autoridades. Somente uma grande experiência espiritual, com o batismo, com o Espírito Santo, poderia ter transformado a vida daqueles discípulos. De acordo com as palavras do Senhor, o principal propósito do batismo no Espírito Santo é tornar os seus discípulos em testemunhas. Testemunhas de tudo o que ele havia feito e ensinado. E de fato, os discípulos do primeiro século foram espiritualmente eficientes ao influenciar o mundo de seus dias. Em poucos anos, as boas novas da salvação já havia chegado aos mais distantes lugares, até então conhecidos. Ponto de número 3. Um ministério ungido para os dias atuais, na unção do Espírito Santo. Quando falamos da igreja como agência de Deus na terra, temos que incluir a presença e a habitação do Espírito Santo como sendo a maior de todas as necessidades no seio da igreja. Podemos incluir também as manifestações dos dons espirituais como sendo a parte integrante do testemunho cristão para o mundo perdido, bem como da edificação dos cristãos, dos santos. Através da vida de crentes consagrados e por meio dos dons espirituais, Deus confirma a sua presença na igreja, especialmente aos incrédulos. Paulo escreveu: mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus,
publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. 1 Coríntios 14, 24 e 25. Não existe qualquer menção na Bíblia de que os dons espirituais cessariam após a era apostólica, como dizem alguns céticos. Pelo contrário, quanto mais nos aproximamos do fim, mais vemos a manifestação plena dos dons carismáticos. A Bíblia e o testemunho da história da igreja comprovam que os dons espirituais sempre estiveram presentes no corpo de Cristo, em maior ou em menor grau. O padrão espiritual da vida da igreja que foi estabelecido no primeiro século continua o mesmo, ainda hoje. Paulo escreve: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios 14, 26. Autenticado por Deus. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos 16, versos 19 e 20. A palavra que pregamos precisa ser autenticada por Deus. Autenticar é confirmar a procedência e assegurar a veracidade. Desde o primeiro século que o Espírito Santo vem confirmando a palavra com sinais e prodígios de Deus. Os apóstolos contavam com esta cooperação. Ninguém ousava entrar no ministério confiado em sua própria capacidade. O aprimoramento teológico e a capacitação intelectual são importantes, mas não basta. É preciso reconhecer que esta obra pertence a Deus e que o homem não passa de um vaso de barro. Como disse Paulo, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, segundo aos Coríntios 4, 7. O avivamento de uma igreja passa necessariamente pela experiência de obreiros consagrados ao Senhor. Os crentes também precisam seguir o mesmo exemplo. No plano perfeito de Deus, todos são capacitados. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não deixa ninguém de fora. Todos são instrumentos de Deus. Deus espera que todos produzam frutos para Ele e certamente os capacitará para este fim. O avivamento na igreja primitiva passava igualmente por todos os obreiros e membros, conforme lemos, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4:33. Glorifica a Cristo. Deus nunca enviará avivamento com a finalidade de promover uma denominação ou um ministério específico. A obra do Espírito Santo é glorificar a Cristo e não o homem, conforme lemos. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João 16, versos 13 e 14. Somente o Espírito de Cristo pode glorificar a Cristo. Devemos desistir da velha maneira de conhecer a Cristo. Devemos conhecê-lo segundo o Espírito e não segundo a carne. O que significa glorificar a Cristo segundo o Espírito? Significa reconhecer a sua mais absoluta exaltação. Primeiramente, o Pai o entronizou à sua mão direita, acima de todos os poderes. Segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeie não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, 19 a 23. Segundo, o Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11. E terceiro, o Pai estabeleceu que todas as coisas lhe estejam sujeitas, porque convém que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15, 25. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Hoje sabemos que a maioria das pessoas e das coisas ainda não estão sujeitas a Cristo.
Encontramos rebelião contra Cristo até mesmo na igreja. Muitos cristãos ainda não se submeteram completamente a Cristo. Se Ele enviar um avivamento na condição que muitos estão, este avivamento com certeza será usado para promoções pessoais e denominacionais. Portanto, diante desta palavra, nós somos desafiados a pensar totalmente diferente. Se queremos um avivamento na igreja e em nossas vidas, precisamos primeiramente nos submeter a Cristo, até que Deus seja tudo em todos. Glória a Deus. Vamos para a conclusão desta lição. A promessa do Espírito Santo foi dada a toda a igreja, e nenhum cristão precisa recorrer a qualquer fonte mundana para buscar inspiração ou força para a sua vida. Nós temos o Espírito de Deus com suas múltiplas operações. Temos que admitir que precisamos de uma urgente renovação espiritual em nossos dias. Não podemos permitir que o orgulho nos prive dos benefícios do Espírito Santo. A vida cristã inteira depende da ação transformadora do Espírito. A conversão só acontece pelo convencimento do Espírito. O novo nascimento é obra exclusiva do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele quem nos ajuda a entender a palavra de Deus. Além disso, o Espírito Santo é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis e é Ele quem opera a nossa santificação. Se reconhecemos que precisamos do Espírito Santo, então estamos no caminho. E se estivermos dispostos a obedecer a Cristo, então Ele se manifestará a nós. E em pouco tempo teremos um grande avivamento na igreja. Conforme disse Pedro, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Portanto, encerrando o breve comentário dessa lição, podemos dizer a todos que o caminho para o avivamento na igreja necessariamente tem que passar pela cruz, pela entrega, pela sujeição a Cristo, pela completa consagração a Ele. Temos que despojar do velho homem, despojar das coisas do mundo e nos apresentar diante dele sem nenhum acessório. Coração limpo, lavado, como um vaso vazio, porém um vaso que está pronto para receber daquilo que Ele tem para nos dispensar. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos conduza a este maravilhoso avivamento que está tão próximo, que está tão perto e que nós poderemos com certeza ainda compartilhar das bênçãos desta visitação divina sobre a igreja em nossos dias, para louvor e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém e amém.